A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, que se inscreveram no meu canal, que têm me seguido, tá bom? E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Se inscreve lá, Leandro Serpa. Toca no sino para receber notificações. Meus irmãos, os vídeos que nós temos gravado, meus irmãos, é tudo debaixo da direção de Deus. Nós oramos, pedimos a Deus sabedoria, para Deus nos dar sabedoria, meus irmãos. Eu peço a Deus sempre isso. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, que eu não venha ser enganado. Irmãos, eu vou abordar um tema, mais um tema polêmico, né? Que eu vou abordar. É a respeito pastorado feminino. O tema é esse. Pastorado feminino. Será que é bíblico uma mulher ser pastora? Eu vou ler um texto com vocês. Vou ler um texto bíblico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que os bispos seja irrepreensível, marido de uma mulher. Meus irmãos, primeira coisa aqui, Paulo vai dizer sobre episcopado. Episcopado, o que é episcopado? Episcopado, meus irmãos, é um cargo de liderança dentro da igreja. Episcopado significa, aqui Paulo está falando, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo, né, a respeito dos presbíteros, pastores, né, para eles exercer um cargo de liderança. Episcopado é um cargo de liderança de um líder que vai assumir uma igreja, né? O que eu quero abordar hoje, meus irmãos, é a respeito. O que você acha? Você concorda de mulher ser pastora, ter o seu pastorado? Porque nós vemos, meus irmãos, o que prevalece, como eu tenho dito nos vídeos, é o que a Bíblia diz. A Bíblia dá uma base bíblica para a mulher possuir cargo de pastora. Porque nós vemos, meus irmãos, existe algumas igrejas, né? A gente vê que tem algumas igrejas que a mulher, ela é pastora, ela é bispa, ela é apóstola, né? Ela é sacerdotisa. Algumas igrejas têm mulheres pastoras que dirigem obra, estão de frente da obra. O que a Bíblia diz sobre isso? Meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Eu sou a favor do ministério feminino. Eu sou a favor do ministério feminino, mas qual tipo de favor? Eu sou a favor do ministério feminino, de mulher pregar a palavra.
Eu sou a favor no ministério feminino de mulher pregar, anunciar o evangelho, mas não do ministério feminino ordenado. Mas não do ministério feminino ordenado, meus irmãos. Eu sou a favor de sim, de mulher pregar o evangelho, falar de Jesus, mas cargo de liderança, dirigir igreja, pastorear, você não encontra na Bíblia. É antibíblico mulher pastorear. Irmãos, o papel da mulher, das mulheres na igreja é essencial. O papel da mulher na igreja, meus irmãos, é essencial. A gente vê esse papel das mulheres no Antigo Testamento, né? Mulheres como Uda, Débora, que foram mulheres importantes na vida do povo de Deus. Irmãos, a mulher é muito importante na obra de Deus. Ela é importante sim. Nada impede a mulher de pregar o evangelho, né? As mulheres foram importantes no Antigo Testamento. A gente vê Débora, Uda, mulheres, né, importantes para o povo de Deus. Agora, meus irmãos, as mulheres sempre foi importante na Bíblia, meus irmãos. A gente vemos as mulheres no tempo do ministério de Jesus. No tempo do ministério de Jesus, Jesus tinha várias mulheres que acompanhavam o seu ministério. Jesus tinha Maria Madalena, Maria, Joana, né? Tu vê que Jesus, meus irmãos, no ministério de Jesus, essas mulheres serviam a ele. Se a gente for ver na Bíblia, quando Jesus morreu, quem foi a primeira mulher que Jesus apareceu? Maria Madalena. Jesus apareceu para ela e mandou ela ir até a Galileia, anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado e aparecer para eles. Irmãos, as mulheres são importantes sim, irmão, na igreja. As mulheres são importantes sim na família. As mulheres são importantes sim, irmão, na evangelização, na pregação do evangelho. Paulo, meus irmãos, Paulo sempre valorizou as mulheres. Na sua carta, Paulo, todas as vezes que Paulo mandava uma carta para uma igreja, Paulo sempre lembrava das mulheres. A gente vê o exemplo quando Paulo escreve a carta aos Romanos. Paulo ali vai lembrar de uma mulher chamada Febe. Paulo vai lembrar dessa mulher. Paulo vai dizer que Febe, ela é protetora dele, meus irmãos. Por quê? Porque Febe era uma mulher que anunciava o evangelho, pregava o evangelho. Ei, Maria, mãe de Jesus, sabe o que essa mulher fazia? Quando Jesus morreu, ela abria a porta da sua casa. Ela abria a porta da sua casa para receber os irmãos, para falar ali, para fazer oração, para orar com eles. Ei, irmão, Paulo, ele menciona, sabe que é o nome de uma mulher chamada Priscila, na frente de Áquila, que é seu esposo. Por quê? Priscila, ela era esforçada na obra de Deus. Priscila, para Paulo, era mais dedicada. Irmãos, Jesus, meus irmãos, ele sempre honrou as mulheres, sempre honrou. Tu vê a mulher samaritana, Jesus, ele era judeu,
Mas Jesus pregou para aquela mulher e a mulher anunciou o evangelho, meus irmãos. Muitos creram em Jesus através da mulher samaritana, a mulher pecadora que veio aos pés de Jesus. Jesus pregou para ela, se libertou, ela anunciou o evangelho, meus irmãos. As mulheres sempre foram importantes no ministério de Jesus. As mulheres, meu irmão, elas são importantes na igreja também. Ei, nós vemos aqui que as mulheres, elas são importantes no reino de Deus, na obra de Deus. Irmão, eu concordo de mulher pregar a palavra. Eu concordo. Tem certas denominações que não permitem que a mulher pregue a palavra. A mulher é importante na igreja, sim. O que seria do homem, irmão, de um pastor sem a sua mulher? A mulher ajuda, ela tem funções dentro da igreja. Ela pode ajudar, né? Ajudar ali na parte da administração, nas crianças, ensinar as outras mulheres, evangelizar, cuidar dos doentes, fazer obra missionária. Isso tudo a mulher pode fazer. Agora, tu tem que aprender. Cargo eclesiástico, Deus não deu para a mulher. Liderança de igreja, Deus não deu para a mulher. Tu não vê na Bíblia, meus irmãos, mulher sendo pastora, sendo sacerdotisa, sendo uma apóstola. Irmão, tu não vê mulher tendo cargo de liderança, cargo eclesiástico. Jesus, vamos lá, cargo de liderança, meus irmãos e minhas irmãs, é para homem. Jesus levantou no Antigo Testamento, foi o quê? Quem Jesus chamou? Se a gente for lá, Deus chamou quem primeiro? Chamou quem? Abraão. Depois de Abraão, quem Deus chamou? Depois de Abraão, Deus chamou, sabe quem? Isaac. Depois de Isaac, veio quem? Jacó. De Jacó veio 12 tribos, 12 homens. Deus escolheu 12 homens, meus irmãos. Quando Eva pecou, comeu do fruto, desobediência, Adão depois também comeu do fruto. Quem Deus foi cobrar? Com quem Deus foi falar? Com Eva ou com Adão? Deus foi em Adão. Deus chamou Adão, porque Adão é o cabeça, irmão. O homem é o cabeça da casa. E na igreja, quem é o cabeça, quem tem o cargo de liderança é o homem, é o pastor, não é a mulher, meus irmãos. Tu pode ver no Antigo Testamento, Deus, ele escolheu quem? Tu vê no Antigo Testamento Deus levantando o que? Sacerdote, homem. Por que homem? Porque o sacerdote era ele que oferecia o sacrifício. Era ele que intercedia pelo povo. Deus levantou sacerdote, irmão. Ei, na casa de Deus, o sacerdote hoje é o pastor, é o líder de uma igreja, não é mulher. Se você for olhar, meus irmãos, no Novo Testamento, Jesus, ele escolheu 12 homens, 12 apóstolos, Jesus escolheu. Se a gente for ler na Bíblia, quando Judas Iscariote, ele traiu Jesus, ele morreu, abriu uma vaga, né? No colégio apostólico. E olha, meus irmãos, que existia muitas mulheres naquela comunidade. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Pela lógica, os apóstolos tinham que escolher Maria, mãe de Jesus. Mas os apóstolos, o que eles fizeram? Eles escolheram, meus irmãos, 2 homens para substituir Judas. Tá me entendendo o que Deus está falando contigo, meus irmãos? Ei,
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a Bíblia diz que houve um problema no meio da igreja, no meio dos apóstolos. Qual é o problema? As viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, era desprezada na distribuição de alimento. O que os apóstolos fizeram? Oraram a Deus e falaram assim, ó: vamos escolher 7 homens de boa reputação, para cuidar de viúva, meus irmãos, tinha que ser, na lógica, tinha que ser o quê? Tinha que ser mulheres. Mas o que os apóstolos fizeram? O problema ali, eles escolheram 7 homens, 7 diáconos, para resolver o problema da igreja. Irmãos, nós lemos um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, o texto a qual nós lemos, que Paulo, ele vai dar recomendação para Timóteo a respeito dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos. Paulo vai dizer, sabe o quê? Que os bispos, olha, Paulo tá falando ali o conselho que Paulo tá dando para Timóteo levantar bispo. Que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Irmãos, eu digo para vocês, eu não tenho dúvida que pastora na Bíblia não existe, meus irmãos. É antibíblico. Mulher dirigir igreja. Deus levantou homem. Deus não levantou mulher, irmão. Deus levantou o homem. Quem Deus escolheu primeiro? O Adão, não foi a mulher. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida que mulher para pastorear não é cargo de mulher. Pastorear é cargo de homem. Deus escolheu o homem, tá bom? Foi esse versículo que Deus me deu. Eu abordei sobre esse tema, Sobre, o que vocês acham de mulher pastorear? Irmão, eu não concordo, é antibíblico, tá bom? Por isso que tem muitas igrejas, meus irmãos, com mulher dirigindo, igrejas com problema, igrejas cheias de problemas, meus irmãos. Porque liderança é para homem, não é para mulher, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, se inscreva lá no meu canal, Leandro Serpa. Irmãos, a mulher é importante sim no reino de Deus. Ó, Deus, os anjos de Deus, eles não têm sexo. Eles usam quem ele quer. Existem muitas mulheres, irmãos, cheias da presença de Deus, ganha muita alma. Existem muitas mulheres até mais usadas do que pastores. Mas cargo de liderança é para homem, não é para mulher. Então mulher é antibíblico, tá bom? Fica com essa palavra aí. Divulga esse vídeo, meus irmãos. Você que já se inscreveu, muito obrigado. Continua nos seguindo aí, meus irmãos, minhas irmãs, tá bom? A gente vai gravar mais vídeo aí, tá? Para ir de sua edificação. Tudo é para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Fica com essa palavra, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.